A qual Jesus o Senhor adora? O apóstolo Paulo aponta claramente que há quem pregue outro Jesus. Ele diz o seguinte: tenho receio de que, tal como a serpente com a sua astúcia logrou enganar Eva, as vossas mentes sejam de alguma maneira desviadas da pura e sincera lealdade a Cristo, pois se vier alguém pregando outro Jesus, que não o que vos pregamos, vocês o toleram bem. Um dos elementos cruciais que são empregados em todos os documentos de identificação modernos é a data de nascimento. Muitos celebram o nascimento de Jesus na meia-noite de 24 para 25 de dezembro. No entanto, a esmagadora maioria das pessoas que possuem um certo grau de instrução sabe perfeitamente que o Jesus descrito na Bíblia não nasceu nessa data. Quase todos conhecem um dos argumentos mais óbvios e evidentes que demonstram que o Jesus da Bíblia não nasceu no inverno, a estação na qual se enquadra o dia 25 de dezembro na Terra Santa. Na noite em que Jesus nasceu, o relato bíblico diz: havia pastores na mesma região que estavam de vigília e faziam a guarda noturna sobre o seu gado. O comentário exegético e explicativo da Bíblia de Jamieson, Fausset e Brown diz o seguinte sobre isso: de abril até ao outono, em setembro, os rebanhos pastavam constantemente nos campos abertos. Os pastores permaneciam sempre lá. Dessa forma, torna-se evidente que a data usualmente atribuída ao nascimento do Nosso Senhor é demasiado tardia. Quando num documento a data de nascimento da pessoa que se pretende identificar não é verdadeira, o documento é declarado falso. É notável constatar que Deus não usa a data de nascimento como o elemento principal para identificar o seu filho ao mundo. Com efeito, podemos examinar minuciosamente toda a Bíblia, palavra por palavra, e em lugar nenhum acharemos a data precisa do nascimento de Jesus Cristo. Contudo, a Bíblia revela o ano, o mês, o dia e a hora exata da sua morte. Deve ficar claro, então, que Deus não quer que celebremos o seu aniversário, mas Ele nos ordena que celebremos a Páscoa, que representa a nova aliança estabelecida no seu sangue pela sua morte, pela qual podemos alcançar a salvação. Isto não quer dizer, todavia, que não existam referências sobre a época do ano em que Jesus Cristo nasceu. As Escrituras indicam o outono como o período em que o Messias foi dado à luz. Este será tema para outro estudo que oportunamente apresentaremos aos nossos ouvintes. O elemento identificador do Jesus bíblico, a chave ou sinal bíblico para identificar o verdadeiro Jesus, está relacionada não com o seu nascimento, mas sim com a sua morte. Vejamos esta citação. Responderam alguns dos escribas e dos fariseus, dizendo: Mestre, desejamos ver de ti um sinal. Ele respondeu e disse-lhes: a geração perversa e adúltera exige um sinal, mas não lhe será dado sinal algum, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve no ventre do grande peixe por 3 dias e 3 noites, assim o Filho do Homem estará no coração da terra por 3 dias e 3 noites. Vemos, portanto, que o Jesus das Escrituras apresenta como sinal de identificação não a data do seu nascimento, mas sim o facto de que ele permaneceria 3 dias e 3 noites no sepulcro. Pois bem, do Jesus cujo nascimento se celebra no 25 de dezembro, dizem que foi sepultado numa sexta-feira ao pôr do sol e ressuscitou num domingo de manhã cedo. Não há manobra mental que permita encaixar 3 dias e 3 noites nesse período de tempo. Da tarde de sexta-feira ao sábado, há uma noite.
e do sábado ao domingo a outra noite. Total, 2 noites. E quanto aos dias, só se conta um dia, o sábado, porque a sexta-feira já estava a terminar. E o domingo também não conta, porque, segundo creem, ressuscitou de madrugada nesse dia. E mesmo contando, seriam somente 2 dias. Para resolver este enigma, temos à sua disposição um vídeo no nosso canal do YouTube, O Mundo de Amanhã, que explica este tema com absoluta clareza. Convidamo-lo a assistir. Agora, tinha o cabelo comprido o Jesus da Bíblia? Outra característica do Jesus, cujo nascimento se celebra no 25 de dezembro e cuja ressurreição no domingo de Páscoa é o facto de ter cabelo comprido. Muitas pessoas, ao lerem a Bíblia de forma superficial, confundem o termo Nazareno, aplicado a Jesus Cristo para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas, Mateus, capítulo 2, versículo 23, com o vocábulo nazireu, Números 6, do 1 ao 21, que se aplicava àqueles que, devido a um voto de consagração, permitiam que o cabelo crescesse. Basta ler o que a lei estabelece para aqueles que estavam sob o voto do nazireado, para entender que era impossível que Jesus fosse nazireu e tivesse o cabelo longo, porque Jesus cumpriu integralmente tudo o que estava prescrito na lei do Senhor. A quem não é nazireu, a palavra de Deus ensina que lhes é desonroso deixar crescer o cabelo. O nazireu, por lei, não podia consumir vinho. Jesus Cristo obviamente bebia vinho. O próprio Jesus confirmou isso, apontando um contraste entre ele e João Batista, que sim era nazireu. Jesus disse: Veio João Batista, que nem comia pão, nem bebia vinho, e vocês dizem, tem um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vocês dizem, este é um glutão e um bebedor de vinho. A lei proibia ainda que o nazireu se aproximasse de um morto. Ver número 669, aí está a instrução. Jesus Cristo, obviamente, aproximou-se de pessoas mortas, como vemos no Evangelho de Lucas 7, 11, 17 e Marcos 5, 35, 43. Está, portanto, provado pela palavra de Deus que o Jesus das Escrituras não era nazireu e, consequentemente, não tinha cabelo comprido. O termo nazireu deriva da palavra hebraica nazir, que significa consagrado, e aplica-se àqueles que, ao fazerem um voto, se submetem a tudo o que está estabelecido em Números, capítulo 6, do versículo 1 ao 21. O que significa, então, o que foi dito pelos profetas? De que haveria de ser chamado Nazareno? O termo Nazareno provém do vocábulo hebraico netzer, que significa ramo, rebento ou renovo, vaste, e, em sentido figurado, descendente. Neste caso, vamos observar como a palavra de Deus, a qual não pode ser quebrada, segundo João 10, 35, se aplica de forma literal a Jesus Cristo. Em Isaías, capítulo 11, versículo 1, está escrito: surgirá um rebento do tronco de Jessé e um ramo, chamado netzer. Aí surge a palavra netzer, que significa ramo, e diz que ele há de brotar das suas raízes. Os comentadores concordam que esta última é uma referência inequívoca ao Messias. O profeta Jeremias e o profeta Zacarias também se referem de forma inequívoca ao Messias que virá como o ramo novo, embora não utilizem a palavra hebraica netzer como Isaías, valem-se de um sinônimo hebraico que significa exatamente o mesmo. Ver Jeremias 23, 5, 33, 15, Zacarias 3, 8 e 6, 12. As representações de Jesus representam o Jesus da Bíblia com base na lógica bíblica.
até aqui apresentada com toda a honestidade, podemos concluir que o Jesus de cabelo comprido, representado por múltiplos quadros, pinturas, imagens e esculturas do chamado mundo cristão, não é o Jesus da Bíblia. Imagens do verdadeiro Jesus não existem. Os judeus não adoravam imagens e os seus discípulos muito menos o faziam. Eles seguiam as suas instruções. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Mateus, capítulo 19, versículo 17. Se me amais, guardai os meus mandamentos. João, capítulo 14, versículo 15. O segundo desses mandamentos diz: não farás imagem esculpida, nem nenhuma semelhança do que está em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas que estão debaixo da terra. Não te inclinarás perante elas, nem as honrarás, porque eu sou o eterno teu Deus, forte, zeloso, que visito a maldade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração dos que me aborrecem, e faço misericórdia a milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Êxodo, capítulo 20, dos versículos 4 ao 6. Deuteronômio, capítulo 5, dos versículos 8 ao 10. Os seguidores do Jesus da Bíblia sabem que o ter imagens ou representações para se inclinarem perante elas ou as adorarem constitui uma infração do segundo mandamento do Decálogo. O verdadeiro Jesus não era de aspecto delicado e fraco, como mostram as imagens de quadros, pinturas e esculturas que tentam representá-lo. O verdadeiro Jesus, desde a sua juventude, era um carpinteiro que aprendeu o ofício com seu pai. Naquela época, o carpinteiro era principalmente um construtor, cujo ofício exigia o manuseamento de pesadas vigas que tinham de ser cortadas com serra manual e grandes pedras que era preciso partir com pesados maços. Jesus Cristo veio para nos deixar um exemplo, para que sigamos os seus passos. 1 de Pedro, do 1, versículo 22. Certamente foi um homem musculado e forte, que para além do seu caráter perfeito, nos deixou um exemplo de verdadeira masculinidade. O Jesus da Bíblia aboliu os mandamentos de Deus. Muita gente acredita num Jesus que veio para abolir a lei do seu pai. O Jesus da Bíblia não veio para abolir os mandamentos de Deus, mas sim para os cumprir. O próprio Jesus fez esta declaração, que é categórica: não pensem que vim para anular a lei ou os profetas. Não vim para anular, mas sim para cumprir. Mateus 5:17. O Jesus da Bíblia veio para dar à lei de Deus uma dimensão de profundidade espiritual tal que o facto de cobiçar uma mulher no coração constitui uma infração do mandamento de não cometer adultério. O novo pacto que Jesus Cristo veio inaugurar com o seu próprio sangue, Mateus 26:28, não foi uma anulação dos mandamentos. Pelo contrário, este é o pacto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis nos seus corações e nas suas mentes as escreverei. Hebreus 10:16. Do Jesus que muitos adoram, disse que é Senhor do dia domingo. O Jesus da Bíblia declara sobre si mesmo: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Mateus, capítulo 12, versículo 8. Durante 3 anos e meio antes do regresso do verdadeiro Jesus, reinará na terra outro que a Bíblia chama o Anticristo. Ele caracterizar-se-á precisamente por impor ao mundo mudanças às leis que o Jesus da Bíblia obedeceu e nos ensinou com o seu exemplo. Ver Daniel 7:25, Apocalipse 13, do 14 ao 15. Quando Jesus da Bíblia regressar para reinar na terra, as nações do mundo estarão iradas contra ele
Apocalipse, capítulo 11, versículo 18. Estarão iradas porque não o conhecem. E não o conhecem porque não lhe obedecem. Diz a palavra de Deus: aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. 1 de João 2:4, a qual Jesus adoras tu,